Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Nesta aula número 31, estamos iniciando uma série de 3 videoaulas, nas quais falaremos sobre o passado. Utilizaremos os pretéritos necessários para falar sobre o passado. Nesta primeira aula, você vai conhecer o pretérito indefinido, um dos 2 passados que utilizamos em espanhol para nos referir a ações realizadas nesse tempo, ok? Então, por exemplo, na aula de hoje, você vai conhecer a estrutura da forma verbal e quais seriam seus usos. Essas são as 2 partes que nós vamos conhecer hoje, nessa primeira aula da série de 3 aulas em que nós vamos utilizar este tema do passado, ok? Perfeito. Pretérito indefinido, também conhecido como pretérito perfeito simples. Usamos esse tempo quando nos referimos ou informamos de uma ação passada sem que essa ação esteja relacionada com o presente. Ok? Então, por isso é que serão 3 aulas, porque na próxima aula nós veremos a forma composta do pretérito perfeito. Perfeito simples, o de hoje, ou pretérito indefinido, e composta na próxima aula. E numa terceira aula faremos a comparação dos 2 tempos que existem no espanhol, ok? O pretérito indefinido é muito mais usual na América Latina. Na Espanha também se usa completamente, mas há uma comparação bem nítida com o pretérito perfeito composto, ok? Hoje nós dedicaremos a trabalhar com o pretérito indefinido. Usos do passado para os alunos brasileiros sempre é muito complicado, por causa das irregularidades que existem em muitos verbos. Então, o aluno brasileiro tem muita dificuldade de aprender os verbos no passado, principalmente suas formas irregulares. Antes de ver as formas verbais, as conjugações, vamos falar de um elemento que chama-se marcadores temporais. São palavras ou expressões que nos indicam que o uso deste pretérito é o adequado nesse momento, ok? Marcadores temporales, acompanhados aqui de exemplos das formas verbais. O que está em vermelho é o que nós conhecemos como marcador temporal, ou seja, quando esses marcadores surgem, necessariamente eu tenho que usar o pretérito indefinido, não posso usar a forma composta. Então, aí vemos, por exemplo, ayer trabajé pouco. Ayer, ontem. Ontem trabalhei pouco. Anteayer não viniste. Anteontem, você não veio anteontem. La semana passada não tuve classes. A semana passada não tive aulas. El fin de semana passado dormi mucho. El lunes, agora hoje é sexta-feira, por exemplo, me estou referindo ao dia da segunda-feira passada. El lunes não vi la tele. El mes passado fui al banco. En enero, el mes de enero que já passou, ou seja, agora estamos em abril, en enero não viajé nada. Empecé este curso em 2015. 2015 é um ano que já terminou, portanto não tem nenhuma relação com o presente. Hace un año volví a España. El año pasado tuve mucho éxito. O ano passado tive muito sucesso. El siglo pasado fue mucho peor. El otro día lo encontré aquí. En esa época nos conocimos. Então, vimos uma série de palavras ou de frases que são conhecidas como marcadores temporais. Quando ele aparece, necessariamente eu tenho que usar a forma simples do pretérito perfeito ou pretérito indefinido. Essa é uma parte. Bom, e se eu não usar marcadores temporais, estou me referindo a uma ação que realmente foi feita no passado. Tranquilo, não é necessariamente tem que se usar um marcador temporal para poder usar o pretérito indefinido, ok?
Acontece que em determinados momentos, quando a pessoa fala, está indicando que a ação já passou há um tempo, ou seja, que não tem nenhuma relação com o presente. E se a ação não tem nenhuma relação com o presente, não necessariamente tem que ser antecedida ou ter na frase um marcador temporal. Nós veremos isto mais na frente. No próximo quadro, veremos as formas, as conjugações. Conjugação de verbos regulares. Ok, aqui temos 3 verbos. O verbo trabalhar, o verbo beber e o verbo vivir. Todos no passado. Trabajar, terminação ar. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó o ella trabajó. Nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis y ellos trabajaron. Exatamente como o verbo trabajar, eu posso conjugar hablar, llegar, entrar, cantar, cantar, terminação ar. Ok. Ou qualquer verbo regular que termine em ar. Verbo beber. Yo bebí. Tú bebiste. Él bebió. Nosotros bebimos. Vosotros bebisteis. Ellos bebieron. Veja que está em vermelho sempre a terminação do verbo, independente do verbo que for. Se for e um verbo regular, eu vou conjugar dessa maneira. Por exemplo, se eu conjugo o verbo volver. Yo volví, tú volviste, él volvió, nosotros volvimos, vosotros volvisteis e ellos volvieron. O mesmo acontece com verbos terminação ir. Vivir, por exemplo. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis e ellos vivieron. Da mesma forma, eu posso conjugar qualquer verbo regular, terminação ir. Como recibir, como escrever, como sofrer. Exemplos. E aí temos como é que se usam os verbos regulares. Ok. Aqui não há necessariamente muito problema, porque são muito parecidos com o português. Somente ter atenção que nós vivimos, imos, e em português seria nós bebemos, hemos. Essa forma que vai mudar um pouco. Vamos ver então agora os verbos irregulares. Formas irregulares. 1. Por exemplo, aqui temos como modelo o verbo estar. O verbo estar é um verbo irregular. Veja como se conjuga no passado. Na segunda parte do quadro, da tabela, aparece: yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Terminação iste, o, imos, isteis, ieron. Ou seja, a raiz do verbo é estuve. E-S-T-U-V. E a terminação é o que está no vermelho. Qualquer verbo que seja irregular terá essa mesma terminação. Vejamos outros verbos irregulares. Andar, tener, haber, poder, poner, saber, caber. Vejamos o verbo andar. Andar. Yo anduve. Tú anduviste. Él anduvo. Nosotros anduvimos. Vosotros anduvisteis e ellos anduvieron. Na parte da tabela azul aparece em branco a terminação que terão qualquer um desses verbos irregulares ao ser conjugados. Na parte central está como que é a raiz do verbo conjugado no passado. E na parte amarela há o verbo no infinitivo. Por exemplo, vamos colocar como exemplo o verbo poder. Poder, veja, o quarto verbo. Yo pude. Tú pudiste, él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis y ellos pudieron. Vamos para o último verbo, por exemplo, o verbo caber. Totalmente irregular. Caber. Yo cupé, tú cupiste, él cupó. Nosotros cupimos, vosotros cupisteis y ellos cupieron.
Para o aluno brasileiro, quando vê essas conjugações no passado desses verbos, acha totalmente estranho, às vezes acha as palavras muito feias. Mas isso não tem nada a ver, a língua é assim, e também em português, quem aprende português pode achar algumas palavras do português nada agradáveis. Então, às vezes com as formas irregulares dos verbos acontece isso. Vejamos mais verbos. Aqui, juntamos o verbo hacer, o verbo querer y el verbo venir. Veja, hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Agora, nessa terceira pessoa, devemos ter cuidado, porque na terceira pessoa, hizo, eu não posso manter a letra C, senão ficaria el ico. O que acontece aí? Eu mudo a letra C na terceira pessoa por la letra Z. Y ahí diría él hizo. Sería H-I-Z-O. Él, ella o usted hizo. Querer. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis y ellos quisieron. Y el verbo venir. Yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis y ellos vinieron. Na parte de baixo desse quadro aparecem o verbo dar, o verbo ver e o verbo dar. Vejam como se conjugam. O verbo ver, yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos, vosotros visteis y ellos vieron. El verbo dar igual, yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis e ellos dieron. E aqui temos a conjugação de todos esses verbos com suas irregularidades características. Vejamos outro quadro. Aqui temos os verbos decir, traer e conduzir. Por que estão juntos? Porque todas, uma coisa que têm em comum é que na irregularidade do verbo entra a letra J. Veja no quadro do meio, onde está a irregularidade na raiz. A terminação é comum para todos. Então, por exemplo, decir. Vamos com decir. Yo dije. Tú dijiste. Él dijo. Nosotros dijimos. Vosotros dijisteis. Y ellos dijeron. Observen que ya no es dijeron. No, es solo dijeron. Desaparece la I. Lo mismo para el verbo traer. Traje. Trajiste. Trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. Y por último, como modelo, el verbo conducir. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, vosotros condujisteis y ellos condujeron. Aquí es interesante porque todos los verbos que terminan en ducir, se conjugan así, como por ejemplo, producir, reducir, inducir, traducir, introducir, seducir, deducir y etcétera, etcétera, etcétera. Sempre que termina em inducir, se conjuga igual que conducir. E essa é uma irregularidade real disso. Ok, vejamos outro quadro. Igual que o verbo tener, que tem sua irregularidade natural, temos contener, mantener, retener. Por exemplo, o verbo tener, eu tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Si yo uso contener, haré lo mismo. Yo contuve, tú contuviste, él contuvo. Si hago mantener, yo mantuve, tú mantuviste, él mantuvo. Y así, etc. Igual que el verbo poner, se conjugan disponer, posponer, componer, imponer. Por ejemplo, vamos a supor, componer. Yo compuse, tú compusiste, él compuso, nosotros compusimos, vosotros compusisteis y ellos compusieron. El verbo hacer, igual que hacer, se conjuga deshacer, que sería desfazer, rehacer, que sería refazer. Igual que venir, se conjugan prevenir, previr, y convenir, convir. Igual que o verbo decir, se conjuga contradecir, ok? Então, isso é importante nas irregularidades. Os verbos ser e o verbo ir
tem a mesma forma, igual que em português. O verbo ser e o verbo ir, no passado, se usam a mesma forma. Eu fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. ¿Ok? Até aqui nós vimos as formas regulares e irregulares no passado. Pretérito indefinido. Ejemplos, modelos de frases. Ayer estuve en tu casa. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? El lunes no tuvimos clases. El año pasado no pudimos viajar. Te traje la ropa anteayer. El otro día hubo una manifestación. En febrero dijo todo lo contrario. Aquel día supe toda la verdad. Aquele dia, no outro dia, eu soube toda a verdade. Ok? Então, modelos, vamos ver. Después, los chicos vinieron el verano pasado. Vinieron el verano pasado. Ou frases nas quais não se define um momento, nas quais não estou usando nenhum marcador temporal, mas que são ações que sabemos que foram realizadas no passado, ou seja, não necessariamente tem que haver um marcador temporal para poder utilizar o passado. Por exemplo, ele condujo como um louco. Aí não tem nenhum marcador temporal, mas se entende que quem está falando está se referindo a uma ação que não tem nenhuma relação com o presente. Portanto, ele está usando o pretérito indefinido. Na próxima frase, eu conduje com mais cuidado. Também não há um marcador temporal. Me dijo un montón de cosas. Le dije que no sabía nada. Aqui é interessante, vea. Ele condujo como um louco. Eu conduje. Me dijo, le dije. Por que está destacado aqui no vermelho o final? Porque o aluno brasileiro tem muita dificuldade de distinguir entre primeira e terceira pessoa. Então, a primeira pessoa do verbo no passado, de verbos regulares, termina com a letra E. Eu conduje. E na terceira pessoa, ele condujo. É muito comum o aluno brasileiro dizer eu condujo como um louco. Não, não é eu condujo, é eu conduje. Ou então diz, ele conduje com mais cuidado. Não, ele condujo. Então, aí atenção para as últimas duas frases. Vivi allí 2 meses. Não tem marcador temporal, mas estamos entendendo que foram realizados num tempo no passado. Le dio las gracias e se fue. Por exemplo, aqui temos um exemplo de que podemos estar falando no passado com e sem marcadores temporais. Por exemplo, nesse texto. Juan salió de casa muy temprano. Mientras salía, vio que llovería. Entonces volvió a casa y cogió el paraguas. Aquel día, en realidad, hubo buenas tormentas y recuerdo que todos tuvimos que llevar capas y sobretodos. Por ello, como consequência, la noche foi um pouco fria. Então veja que na maioria do relato da história não aparecem marcadores temporais. Só apareceu marcador temporal aquele dia. Hubo buenas tormentas. Mas no resto do texto não está aparecendo nenhum. Mas entendemos que a pessoa que está relatando uma ação que não tem nenhuma relação com o presente. Essas são as formas em que aparecem os usos do pretérito indefinido. Outras irregularidades, características. Nesses verbos, a irregularidade é só na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Por exemplo, do verbo caer, ler, oír e todos os verbos terminados em uir, entra o Y, né? Na conjugação da terceira pessoa do singular e do plural. Por exemplo, caer. Él cayó, ellos cayeron. Leer. Ella leyó, ellas leyeron. Oír. Usted oyó, ustedes oyeron. Huir, que significa fugir. Él huyó, ellos huyeron. De todos eles é o Y que entra na terceira pessoa do singular e do plural. Del verbo morir, o infinitivo é morir, mas a terceira pessoa muda.
a letra O por una U. Él murió, ellos murieron. Y no él murió, ellos murieron. No, es con la letra U. Igual que él hizo dormir. Ella durmió, ellas durmieron. Ahora los verbos que terminan en ir, como pedir, cambia a letra muda, la letra E y usa la letra I nas terceras pessoas también. Usted pidió, ustedes pidieron. Igual que el verbo pedir, puede ser el verbo medir, sentir, seguir, vestir, preferir. Por ejemplo, si fuese el verbo medir, él midió, ellos midieron. El verbo sentir, él sintió, ellos sintieron. Verbo seguir, él siguió, ellos siguieron. Essas são as características das irregularidades. Gente, verbos no passado tem que praticar muito para tirar todas as dificuldades que o próprio português ocasiona por causa das semelhanças, por causa das dificuldades que o aluno tem em aprender verbos. Mas nossas línguas latinas são assim, o verbo é um elemento importante, tem suas variáveis de pessoa, suas irregularidades, por isso não é fácil, ok? E agora tu, e agora você, pouco de prática, que nós sempre tentamos que o aluno faça a parte ativa, que não seja unicamente passivo. Então, por isso é que agora você vai ver exercício que você pode fazer no seu caderno, em casa, para poder praticar todo o que nós aprendemos nessa aula. Vejamos. Exercício 1. Em tu caderno, conjuga os verbos regulares cenar, vender e escrever. Verbo terminação ar, outro verbo terminação er e terceiro verbo terminação ir. Lá no seu caderninho escreva a conjugação desses 3 verbos. Exercício 2. Escribe 7 marcadores temporales para o uso do pretérito indefinido. Lembra? Marcadores temporais. Pratique e veja quais são marcadores temporais em espanhol. E por último, formula a frase según o modelo. Por ejemplo, el modelo dice, Cristóbal Colón descubrir América. Eu vou formular a frase e dice, Cristóbal Colón descubrió América. Usei o verbo descobrir na terceira pessoa no passado. E assim sucessivamente. Gaudí, construir, Sagrada Família, Barcelona. Com todos esses elementos você vai formar uma frase no passado. E assim sucessivamente da frase número 1 até a frase número 6, ok? Como você pode ver, e na próxima aula nós faremos o estudo e aprenderemos como usar o pretérito perfeito composto, ok? Então, isso que é para a aula de hoje e até a próxima semana. Forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor tema, discordar ou simplesmente mandar oi. Forte abraço.